Olá pessoal, videozinhos curtos aí sobre a morte de Jesus. No momento da morte de Jesus, houve alguns fenômenos naturais ou, entre aspas, sobrenaturais que precisam ser esclarecidos. Entre eles, o eclipse solar, que aconteceu, o véu do templo que se rasgou, o terremoto, que todos nós sabemos que também foi relatado, e a ressurreição dos corpos santos, dos corpos dos santos. Na hora em que Jesus morreu, muitos corpos ressuscitaram. Vamos falar um pouquinho de cada um. Primeiro, da eclipse. O eclipse solar, que deve ter acontecido, aliás, que os textos bíblicos dizem que aconteceu, tanto em Mateus 27, Marcos 15 e Lucas 23, falam que o meio-dia até as 3 da tarde houve uma escuridão total. E essa escuridão só poderia acontecer por uma eclipse solar. E esse eclipse solar, não há assim um relato científico histórico que comprove que possa ter acontecido esse eclipse solar nesse período, um fenômeno assim cósmico tão importante que aconteceu também de forma extraordinária em Joel capítulo 2, versículo 10 e Joel capítulo 3, versículo 3 e 4, também Joel capítulo 4, versículo 15 e Sofonias capítulo 1, versículo 15, nos relata que o sol, a luz falhou e a escuridão tomou conta, né, do espaço, uma forma escatológica de acontecimentos terríveis, segundo Atos capítulo 2, versículo 20, né? É a força, as trevas, a escuridão de Satanás, que Satanás traz ao mundo, isso dentro da teologia. Porém, muitas pessoas acreditam que realmente aconteceu esse eclipse. Porém, precisamos analisar melhor. Não é possível que exista um eclipse desta natureza que dure 3 horas do meio-dia às 3 da tarde. Precisamos analisar as fontes. Um eclipse solar, ele acontece sempre na lua nova, nunca na lua cheia. E Jesus morreu na Páscoa. A Páscoa acontece sempre na lua cheia. Então isso impossibilita a possibilidade do eclipse solar, a duração das 12 horas às 15 horas. Nos estudos científicos, não é possível que isso aconteça com tanto tempo. Se sabe que o eclipse solar ele dura mais ou menos 7 a 8 minutos, não mais que isso. Então, não é possível esta informação ser correta de que o eclipse aconteceu das 12 às 3 da tarde. Os cientistas estudaram para saber se isso era possível, era real, e realmente chegaram à conclusão de que há informações de que o eclipse solar ele pode acontecer, ou ele acontece num período de 3 mil anos antes de Cristo a pelo menos 8 mil depois de Cristo. E o próximo eclipse solar completo vai acontecer no dia 16 de julho de 2186. Né? Na história, Joséfo fala de um afastamento do Sol na morte de César e também eclipses solares na morte de Rômulo e Júlio César, apontando a ideia de que o fenômeno do eclipse solar sempre acontece quando acontece a morte de alguém famoso, de alguém poderoso. Então, pode-se ter a ideia de que o escritor bíblico quis colocar, escrever que houve um eclipse, também dando essa conotação de autoridade, de poder de Jesus. Podemos também pensar que a escuridão tenha vindo por uma tempestade de areia, mas também fica impossibilitada porque a tempestade de areia poderia matar muitas pessoas, e isso não há relato em nenhum texto de que morreu pessoas com alguma tempestade de areia que pudesse escurecer. Então, com isso, nós chegamos a uma possível conclusão de que o eclipse solar nessa época não aconteceu, né? Não foi possível, e que se trata de lenda, de mito, não é real, apenas para enfeitar o texto bíblico, para harmonizar o texto bíblico,
para dar ênfase ao poder que Cristo tem, no sentido de que coisas e fenômenos sobrenaturais aconteceram, que eram naturais, aconteceram no momento em que Jesus estava sendo morto. Isso tudo traz uma conotação de mistério, de divindade, de poder, de força maior acontecendo nesse momento, como que dando a esse momento uma importância profunda de que algo importante estava acontecendo na morte desse indivíduo, dessa pessoa. Um grande abraço, tchau, tchau.